O mundo está cheio de milhões de espécies de animais, alguns deles bastante inofensivos, vivendo suas vidas em silêncio, enquanto alguns deles simplesmente são perigosos e às vezes muito agressivos. Hoje vamos ver 10 dos animais mais perigosos que você certamente deveria fugir caso se encontrasse com algum desses animais. Número 10. Tubarões. Tecnicamente você não pode fugir dessa coisa, mas você poderia nadar bem rápido para escapar. Não estamos falando de uma espécie individual de tubarão, embora estejamos agrupando toda a família como um todo. Filmes e a mídia muitas vezes espalham a imagem de tubarões como assassinos ferozes que comem e destroem tudo o que vê em sua frente. Mas é bastante exagero, já que muitas espécies de tubarões são inofensivas para os humanos. Exceto algumas espécies, como o tubarão-tigre, que ataca pessoas. Cerca de 75 ataques de tubarões acontecem todos os anos, considerando que a maioria vem de um mal-entendido, pois na água os tubarões não sabem a diferença de uma pessoa para uma foca. No entanto, apenas 10 desses ataques resultam na morte da vítima. Alguns desses tubarões podem atacar sim, especialmente os grandes tubarões brancos e os tubarões-tigres. São predadores incrivelmente poderosos que devem ser sempre respeitados. No entanto, pelo menos 2 em cada 3 deles não veem realmente os humanos como uma comida. Por isso, se você tem medo de tubarões, não pense neles como um monstro, matando milhares de pessoas todos os anos, porque isso simplesmente não é verdade. Número 9. Formigas. É bastante contraintuitivo pensar que as formigas são animais mais perigosos do que os tubarões, mas o fato é que elas são. De fato, as formigas são cerca de 3 vezes mais mortais que os tubarões. Se os tubarões causam em média 10 mortes por ano, as formigas causam cerca de 30 mortes todos os anos. Uma espécie em particular que temos que ter mais atenção é a formiga bulldog. Esta variedade de formiga, de aparência vermelha, é uma das maiores e mais agressivas espécies de formigas do planeta. Elas têm mandíbulas grandes e picadas venenosas, que em humanos podem causar dor intensa. É pior do que a picada de qualquer inseto e pode durar vários dias. Elas são tão agressivas que sempre que esta formiga é cortada ao meio, a cabeça e a cauda vão lutar e tentar picar alguém. Outra formiga que vale a pena mencionar são as formigas bala. Elas são conhecidas por ter uma das picadas mais dolorosas, também é conhecida como a formiga de 24 horas, por causa da dor que você sente por 24 horas depois de ser picado. Algumas vítimas descrevem que a picada é tão dolorosa quanto ser baleado com uma bala. Número 8. Abelhas e vespas. Na verdade, abelhas e vespas deveriam ter pousado mais alto na nossa lista dos animais mais perigosos do mundo. O problema é que ninguém no mundo está ativamente acompanhando as fatalidades atribuídas a eles. Apenas nos Estados Unidos, 50 pessoas por ano sucumbem a ataques de vespas. Uma das piores é a vespa gigante japonesa. Todos os anos, até 40 mortes são registradas pela picada de vespas japonesas. O veneno das vespas japonesas causaria uma reação alérgica em pouco tempo. As vespas também poderiam resultar em uma morte muito dolorosa. As vespas japonesas são muito agressivas e são determinadas. Uma vespa japonesa sozinha é mais do que capaz de despachar 40 abelhas. As vespas japonesas contêm até 700 membros e eles se alimentam-se de larvas de abelhas, uma quantidade significativa. Isso mesmo, essas coisas comem abelhas. Só em saber que uma abelha que ferrou a você é o almoço de outra vespa, dá um pouquinho de medo, não dá? Número 7. Veado. Você não imagina, mas os veados são na verdade criaturas muito perigosas. A média mundial anual de mortes relacionadas com veados são de pelo menos 300 por ano. Quem olha para essas criaturas normalmente dóceis e adoráveis, não imagina que eles são responsáveis por tantas mortes. Os veados têm chifres e você pode pensar que essa seria a principal causa das fatalidades humanas. Mas não é. É certo que houve casos registrados de ataques fatais de chifres de veado. Mas isso é um caso raro. O mais recente aconteceu quando um homem atirou no veado e achou que ele já estava morto. O veado atacou o caçador até a morte, mas a grande maioria das fatalidades relacionadas a veado acontece quando eles atravessam a estrada. Geralmente acontece ao entardecer ou ao amanhecer. Só nos Estados Unidos, mais de 150 casos são reportados todos os anos de pessoas atropelando veados nas estradas, resultando em muitas tragédias. Número 6. Elefantes. Este faz um pouco mais de sentido, mas assim como os veados, os elefantes seriam os últimos animais que você pensaria que poderiam ser perigosos para os humanos.
porque geralmente eles são vistos como animais inofensivos. Mas não se engane, o seu temperamento pode mudar de uma hora para outra. Os elefantes podem atacar se estiverem feridos ou se sentirem ameaçados, ou se eles se sentirem incomodados com a sua presença. Mais de 500 mortes são causadas por ataques de elefantes furiosos todos os anos. A maioria desses incidentes são causados por elefantes que foram expulsos do rebanho. Isso geralmente acontece quando dois elefantes brigam, o perdedor é expulso do rebanho, ou até mesmo ele é expulso por maus comportamentos. Aconteceu com um homem de 44 anos que trabalhava como tratador de elefantes. Ele foi atacado por um elefante quando tropeçou numa corrente enquanto tratava o animal. O homem caiu e foi rapidamente atacado pelo elefante. Após o ocorrido, o homem foi levado às pressas ao hospital. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Se você se encontrar com um elefante, nunca vire as costas para ele, mesmo que ele pareça estar tranquilo. Número 5. Hipopótamos. Os hipopótamos é considerado como um dos animais mais perigosos do mundo. Os habitantes que moram na África afirmam que os hipopótamos matam mais pessoas do que crocodilos, leões, elefantes e leopardos. Os hipopótamos são o terceiro maior mamífero terrestre do planeta, depois dos elefantes e dos rinocerontes. Seus parentes mais próximos são as baleias, das quais divergiram há cerca de 55 milhões de anos. Eles são semiaquáticos, habitam em rios, lagos e manguezais. Também passam o dia submersos nas lamas dos rios. Eles comem mais de 100 quilos de vegetação por dia. Eles podem facilmente matar um crocodilo. Segundo algumas fontes, há pelo menos 500 mortes relacionadas a hipopótamos a cada ano. Esse número pode ser ainda maior. Suas mandíbulas poderiam facilmente esmagar uma pessoa. Houve casos documentados de hipopótamos atacar humanos. Marius Elfos tinha um hipopótamo de estimação, que ele tinha desde que tinha apenas alguns meses de idade. O hipopótamo parecia manso, permitindo que ele o alimentasse com a mão e até mesmo nadar com ele. Então um dia uma ambulância foi chamada para a casa dele, e eles o encontraram coberto com várias mordidas de hipopótamo. Aparentemente o hipopótamo de repente o atacou e o puxou para debaixo da água. Ele foi levado às pressas ao hospital, todo ferido. Eu não tenho ideia do que aconteceu com o hipopótamo assassino. Número 4. Crocodilos. Um animal pré-histórico que sobreviveu a dezenas de milhares de anos com ancestrais anteriores ao crocodilo. É certamente um dos animais mais perigosos do mundo. Eles são uma verdadeira máquina assassina. Eles têm uma força enorme na mandíbula e um corpo resistente a qualquer mordida, exceto os hipopótamos. Infelizmente, as espécies maiores de crocodilos não têm problemas em ver humanos como presa. Houve um caso de um crocodilo que preferiu atacar pessoas nas Filipinas. 3 pessoas foram atacadas e comidas pelo mesmo crocodilo. Começou com uma moça de 12 anos que foi atacada enquanto ela estava atravessando um rio. 2 meses depois, seu tio foi rasgado em pedaços. Alguns dias depois, um homem desapareceu e havia rumores que ele havia sido atacado pelo mesmo crocodilo. Poucos dias depois, um crocodilo foi visto segurando um braço humano decepado em suas mandíbulas. O número de mortes atribuídos a eles é cerca de 1000 mortes por ano, mas também pode ser maior, considerado que a maioria dos crocodilos vivem em países não desenvolvidos. Se você quer ver uma história de terror de crocodilo real, procure a história do Gustavo, o crocodilo. Esse cara ainda está por aí e realmente caça humanos que tentam caçá-lo. Número 3. Cachorro. Novamente outra entrada improvável em nossa lista dos animais mais perigosos do mundo. Mas o melhor amigo do homem também pode ser o pior inimigo do homem. E se eu te falar que os cachorros causam mais mortes do que todos os animais que eu já mencionei nesta lista, você acredita? As mortes relacionadas a cães atingem 24 mil a cada ano. Não é que os cães matem pessoas diretamente, embora algumas raças de cães sejam capazes de matá-lo. A maioria das fatalidades relatadas é devido à raiva que é transmitido aos humanos. Ainda há muitas fatalidades, porque os sintomas podem permanecer adormecidos por anos, antes de se manifestarem. E quando se manifesta, muitas das vezes é tarde demais, resultando em morte. Número 2. Centopeias. Mais parecidas com criaturas de outro planeta do que nativas da Terra, as centopeias são criaturas verdadeiramente aterrorizantes. Estima-se que existe 8.000 tipos de centopeias em todo o mundo. O encontro com uma centopeia é mais do que suficiente para deixar alguém em pânico. Embora as mordidas da centopeia raramente sejam fatais, algumas mordidas é comparado com a dor de levar um tiro. Mas isso não deve ser suficiente para fazer um homem adulto fugir, não é mesmo? As centopeias modernas podem não te assustar, mas elas têm um antepassado que certamente faria você sair correndo. A milípede.
A melípede, quando viva, a criatura foi estimada em 55 centímetros de altura e até 2,63 metros de comprimento, pesando 50 quilos. Isso tornaria o maior invertebrado conhecido de todos os tempos. Esse certamente faria você sair correndo. Chegamos ao top 1 da lista dos animais mais perigosos do mundo. Mas primeiro eu tenho um desafio para você. Vai levar só alguns segundos para completar. O desafio é esse. Você tem que deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações. Viu como foi rápido? Depois do desafio feito, vamos para o último nome dessa lista. Número 1. Cobra. As serpentes são definitivamente alguns dos animais mais perigosos do mundo, o que é facilmente notado pelo número de mortes por ano relacionados a picadas de cobra. As estimativas atuais são de cerca de 50 mil mortes por ano, mas esse número pode ser muito maior ainda, considerando que muitas das cobras venenosas vivem em países não desenvolvidos, com população pobre e falta de cuidados de saúde. Dizem que o número de mortes por cobras não é específico de uma espécie só, mas sim entre todas as espécies de cobras. Existem inúmeras cobras que são inofensivas, como existem inúmeras cobras que poderiam matar humanos, entre elas algumas que poderiam matar em minutos. Qual desses animais perigosos você definitivamente fugiria? Deixe nos comentários abaixo. Assiste mais vídeos relacionados a esses. É só clicar em um dos vídeos que você está vendo na tela. Obrigado por assistir até o final. Eu te espero no próximo vídeo.